bem, meus amigos, nós estamos aqui ao lado de uma pessoa que é a mais importante, ou uma das mais importantes, daquela época que a Operação Prato aconteceu aqui em Colares. Hoje nós estamos na ilha de Mosqueiro e ela está nos dando a honra da sua presença e nós vamos, como prometido, trazer a história dela anos depois. Aurora Fernandes. Aurora, conta pra gente, desde o início, como que tudo começou, você estava onde, fazendo o quê, e de repente, vamos lá, como é que aconteceu a história? Tá, isso foi numa noite, né? A gente estava no parque de diversão, tava eu e a minha irmã. Né? Aí o povo começou a ver aquele o céu, né? O aparelho, né? E os pessoal começaram a correr e a minha irmã falou pra mim, vamos embora. Aí vamos. Aí chegamos em casa, aí a minha mãe falou assim, o que vocês ficam fazendo na rua? Vocês não estão vendo que esse negócio está acontecendo aí fora? O que vocês estão fazendo aí? Aí ela disse, agora você vai lavar a louça, de castigo você vai lavar a louça lá no quintal. Aí eu fui lavar a louça, né? Nesse tempo ele não era pia, era um giral de madeira. É. Aí eu fui lavar a louça e a minha irmã disse que ia enxugar, né? No quintal de casa, bem próximo lá, tinha uma castanhola, alta, imensa castanhola, né? E eu tava lavando louça. Aí de repente eu vi só aquele clarão por cima da castanhola. Aí eu não me importei. Aí eu continuei lavando louça. Quando eu já vi, que eu olhei, já aquele claro assim, em cima do geral, eu tava lavando louça, né? Aquele clarão. Aí eu já vi aquele foco, já em cima de mim. Eu só vi aquele pacto, aquele assim, em cima do meu peito, né? Aquele ardume e assim, tipo um cheiro de éter. Aí eu já comecei a escurecer minha vista, eu sei que eu já desmaiei. A minha irmã que me falou, né, que ela que já me socorreu, né? Aí eu desmaiei, quando eu já vi tornar, eu já estava já no pronto-socorro. Ela estava no pronto-socorro de onde? De lá da 14 de março. É. Uhum. E a senhora estava, quando a senhora acordou, a senhora estava assim, reconhecendo as coisas? Não, eu não estava assim no meu normal não, eu estava tonta, né, assim, com dores de cabeça, estava me dando fraqueza no corpo, como me deu vários dias fraqueza no meu corpo, né, dor de cabeça. E eu não conseguia nem, assim, dormir direito, porque aquilo, quando eu ia fechar os olhos, aquilo me incomodava, aquele foco daquele clarão, né. E como é que foi sua vida ali depois disso? Você estava no hospital, voltou para casa quando? Voltei para casa, aí depois eu tornei a passar mal de novo, aí eu voltei de novo para o pronto-socorro. Quando eu retornei de novo para casa, tinha o médico que ia me atender em casa, né? Tinha o médico, eu até esqueci o nome desse médico. E os repórteres, a casa vivia cheia de gente, sabe? Era dia e noite, com os pessoal dentro de casa. O médico todo dia estava lá em casa, lá cuidando, lá, né, que eu sofria muita dor de cabeça, a tonteira que me dava fraqueza no meu corpo. Quando você estava ali, outras pessoas foram atingidas? Foram, inclusive uma namoradinha do meu irmão, né? Que ela também foi atingida, só que a gente morava numa rua, ela morava noutra. Ela também foi atingida. Como é que foi o caso dela? Olha, pra te falar a verdade, eu não sei como foi o caso dela, porque eu estava tão ruim que eu não sei te explicar. Você estava em casa ainda acamada? Eu estava em casa acamada, mas ela foi assim, ela foi num dia e eu fui no outro. Ela foi num dia, ela foi antes de mim, ela foi num dia e eu fui no outro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, diante de tudo que estava acontecendo, você não teve medo de sair à noite? O pessoal não tinha medo de sair à noite? Não, o pessoal tinha medo, né? Tanto é que no dia nessa noite que a gente estava lá do parque, os pessoal ficaram tudo alvoroçado devido a eles terem visto, né, a luz, né? O pessoal ficaram tudo alvoroçado e a minha irmã ficou com medo e nós viemos embora para casa, com medo também. Mas eu jamais pensei que ia acontecer isso comigo devido lá no quintal lavando a louça, né, da janta à noite. Quer dizer que o objeto que foi na sua casa que te atingiu? Foi, no quintal da minha casa. Esse objeto que te atingiu, você pode dar uma descrição dele, como é que era? Nada.
ele era assim, né? Ele era redondo, redondo, né? Aí assim, nas beiradas dele, assim, eu via malmente aquelas luzinhas, assim, tipo coloridas, assim, sabe? Malmente a gente vê aquelas luzinhas na beirada do aparelho. E o foco dele, você já viu o arco-íris? Sim. Pois é, o foco dele era igual assim, tipo um arco-íris colorido. E ele fazia barulho, não? Não, não. Nada, Você nada? só sentia aquele impacto que eu senti no meu peito, aquele impacto. E aquilo assim, aquilo, né? Eu senti aquele ardume. Aí depois só vi quando saiu, assim, quando saiu, aí eu senti aquele cheiro assim, tipo de éter. Coisa curiosa. Vamos tentar aqui. Ela sentiu que o objeto sugou o sangue dela. Eu fico imaginando, aquela luz veio como se fosse um cano e ali sugou o sangue dela. E ela sentiu um cheiro de éter. Éter, né? Éter. Pois é, e pode ser que eles como eu diria, limparam o lugar, né? Qual que é a palavra? Desinfetaram, né? O lugar e puxaram. Essa marca ficou, era mais ou menos aonde? Era aqui, né? Bem mesmo em cima do seio, bem aqui mesmo. Bem em cima do seio. Essa marca, ela teve vamos dizer que ela ficou quanto tempo no seu corpo? Ah, ficou muito tempo no meu corpo. Aí devido a gente vai pegando certa idade, vai envelhecendo, vai sumindo, mas malmente ainda tem a marca, bem pouquinho mesmo. Vamos reaver, isso aconteceu em 1977, foi isso? Foi. E qual foi o dia, o mês? Ai, eu não estou bem lembrada. Há tantos anos. Eu sei que foi em 1977, não estou lembrando. Foi dia 17. O mês nós vamos achar ainda, que ainda tem pouca importância. Foi dia 17 de novembro, Tá vendo? de 1977, isso mesmo. Aí eu te pergunto, você ficou quantos meses sofrendo ainda as consequências do fenômeno? Eu fiquei, foi muitos meses. Foi muitos meses, né? Eu me dava muito, era tonteira, o que eu sentia mais era tonteira, eu sentia fraqueza no meu corpo, muita fraqueza, né? E as dores de cabeça que eu sentia, que tinha vezes que eu não aguentava de tanta dor que eu tinha que segurar a minha cabeça para poder aguentar a dor. E antes disso a senhora tinha essas dores de cabeça? Não. Então a senhora acha que essas dores de cabeça são consequência desse... Com certeza, porque, olha, deixa eu falar, porque eu faço exame de vista. Eu faço o exame da coluna, e essa dor de cabeça é constante. Da hoje de manhã. Hoje de manhã eu tava, desde ontem que eu tô com uma dor de cabeça enjoada, né? Enjoada mesmo, já tomei remédio, passa, mas depois ela volta, aqui, bem lentamente, depois ela vai aumentando. E fora isso, qual o espaço de tempo que você não tem as dores de cabeça? Olha, vamos supor, agora nesse momento eu não estou sentindo dor de cabeça, né? Hoje de manhã já me levantei, já com aquela dor de cabeça enjoada. Foi só me levantar, eu me levantei e começou aquela dor de cabeça enjoada, aí só passa quando eu fico tomando um remédio. E esse remédio é um remédio específico para essa dor de cabeça ou é um analgésico comum? É um analgésico. Depois eu corto, entende? Pelo que a senhora deu entrevista para militares da operação dela. Eu vou chegar lá. Depois disso, que tudo aconteceu, você foi muito solicitada, né, para entrevistas. Na época, você chegou a ser entrevistada por militares, por pessoas assim, fora do meio de imprensa e de pesquisa? Não. Eu nunca fui entrevistada por militares. Não? E eles nunca. estavam ali naquela região? Você chegou a perceber gente de farda? Olha, deixa eu te falar, nunca chegou ninguém de farda lá na minha casa. Chegava gente estranha, né? Mas eu não observava, porque eu devido estar, né, com esse problema, eu não ia distinguir quem era e quem não era, né? Aí, mas muita gente dentro da minha casa tinha, né? Gente estranho, que até minha mãe não sabia nem de onde vinha esse povo socar ali de casa para ficar bom. Eu nunca fui ninguém em casa de farda não, fazer entrevista comigo não. Foi o pessoal da aeronáutica? Não, nunca foram.
Mas nas ruas onde você estava ali, tinha presença de alguns militares especulando, perguntando pelo fenômeno? Olha, eu para te falar a verdade, eu nunca vi, né? O povo que comentava, né? Mas eu nunca vi. Ninguém de fato ficar comentando essas coisas, eu nunca vi, não. Bom, você foi atendida por qual médico? Você não lembra o nome? Eu me esqueço. Zog. Isso, Como é que é o nome, Paulo? doutor Zó. Orlando Zog. É Então, esse foi o mesmo, médico que atendeu. que atendeu. a- Era ele que era na minha casa. Não. Ora, qual foi o diagnóstico que ele deu a respeito? Que era que aconteceu justamente, né? Que eu tava mesmo com cheiro de éter. Tudo isso ele falou para meus parentes, para minha mãe, pro meu irmão, tudo isso ele falou que eu tava mesmo com cheiro mesmo desse produto de éter e ele falou lá que isso realmente tinha acontecido, né? E que era para ficar repousando. E não era para ficar me levantando, para não estar me dando fraqueza. Ele emitiu algum laudo? Emitiu. Nós fizemos laudo. Fomos no Renato Chaves. Renato Fomos. Chaves é o quê? É onde a gente faz esse laudo, né? IML. Do IML, Ah, então, ali foi feito tudo. Foi feito tudo ali. E esse laudo está com você ainda? Não tá comigo. Ficou com esse médico. É. Será que a gente conseguiria, Kelly? Será que a gente conseguiria esse laudo? Olha. A gente pode pedir, né? É. Não é outra coisa, mas é direito da senhora, né? Direito da senhora, o laudo é do paciente. Olha. Agora como é que eu vou fazer para me falar com ele? Ele está onde? Sei não. Bom, mesmo que ele não esteja aqui, o laudo está arquivado aqui. É. Né? Aqui não, lá em Belém. Mas Belém, lá, lá em Belém. foi justamente Aí assim. a gente confunde que são 3 lugares assim. E eu, por exemplo, achava que o caso dela era em Colares. Não é, o caso dela foi em Belém. Foi no bairro do Juruna. Bairro do Juruna. Então a riqueza de casos que acontece nessa região é enorme. A cada momento que passa, coisas vão se perdendo com o tempo e outras coisas vão aparecendo. Perguntar à senhora, existe algo que a senhora, nesse tempo todo que passou, que a senhora lembrou que não falou para as entrevistas? Um detalhezinho, uma coisa que... Não, eu só conto mesmo realmente o que eu vi, o que aconteceu comigo. A senhora não esqueceu nenhum detalhezinho que a senhora lembrou a posterior? Não. Depois eu corto. Pergunta para ela, na concepção dela, o que ela acha que foi o fenômeno da época. Aurora, vou fazer uma pergunta aqui agora que faz parte da parte final da entrevista. Você era uma menina esperta, brincalhona, uma adolescente, né? Ou mais que adolescente, que ficava brincando nos parques, correndo, como todas as meninas gostavam de fazer na época, né? De lá para cá, a sua opinião sobre esse fenômeno e a sua opinião sobre isso tudo naquela época. O que você Que quer? aconteceu, que você foi atingida, qual foi a sua opinião sobre o fenômeno naquela época? O que você achava que era? Ah, rapaz, não sei nem te dizer. Eu sei lá, eu achava que era aqueles ET, né? Que eu achava que era aqueles ET, sei lá. Que passaram na minha mente que era esses ET, né? Agora vem uma coisa que eu gosto muito de saber. Depois que aconteceu isso com você teve algum tipo de sonho estranho? Ah, tive sim. Tive justamente com esses ET. Conta pra gente. Eu fechava os olhos, quando eu fechava os olhos para memória, que eu estava enxergando aqueles ET assim na minha frente, né? E eu enxergava aquele foco, o foco que me atingiu, eu também vinha na minha mente. Aí com o tempo que foi passando. Mas isso assim, era involuntário ou você, por exemplo, de repente você não estava pensando em nada, você começava a sonhar com isso? Não, é que eu ficava pensando assim, meu Deus, o que é isso? E todas as vezes era assim? E todas as vezes era assim, vinha no meu pensamento. Aí era só fechar os olhos, aquilo vinha no meu pensamento, não sei se era meu nervosismo, tanto que eu estava, né? Com medo, e eu sei que vinha no meu pensamento.
Mas A senhora acha que isso aí eram pensamentos antes de dormir, né? era. E depois que a senhora dormia, o seu sonho era... Era justamente esses ET na menina no meu sonho. Só teve algum sonho que a senhora sentiu que era mais real? Não, era só esse sonho que eu tinha. Não, eu digo o seguinte, a senhora começou a sonhar, mas a senhora parecia, gente, parecia tão real, que parecia que eu estava... Sim. Eu sonhava assim, eu via eles, assim, parece que eles eram real mesmo. A senhora sentia no sonho ele tocando o corpo? Não, eu só via eles no meu sonho. Não, e eles estavam em pé, aonde? Era em pé e eles ficavam me olhando, né? Era esse o meu sonho. Uhum. E esse sonho era demorado? Você tem alguma coisa que você sonhou, que você gostaria de participar com a gente? Não. Uma coisa estranha? Teve uma vez que eles fizeram isso? Eu só sonhei, eu sonhava assim, e quando eu sonhava eu me espantava, né? E eu pedia socorro pra mamãe. Ela disse, que é, menina, que tu tem? Aí eu falava pra ela que eu tinha sonhado com isso. Ela disse, vai dormir, não põe isso na tua mente, tira isso da tua mente. Mais ou menos. Eu vou embora. Pergunta pra ela, na hora que o objeto lançou o raio, que bateu, você sentiu na hora, assim, no momento mesmo? Eu vou te perguntar e você... Fala mais alto. Agora, voltando ao jato de luz, quando ele foi disparado em sua direção, porque normalmente as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, vocês imaginam, por exemplo, um jato de luz vindo aqui a vocês e toca no seu corpo e a gente não sente nada. Mas você sentiu aquele jato de luz? Conta pra gente. Sim, pra te explicar. Quando veio esse foco em cima de mim, eu senti aquele pato, assim, tipo assim, um negócio assim, me furando, sabe? Me furando e aquilo ardendo, né? Aí eu só vi quando aquilo saiu assim do meu peito, né? Aí eu senti aquele cheiro horrível de éter. Foi na hora que aí eu comecei a escurecer minha vista, foi na hora que eu desmaiei. Eu senti o pacto imenso no meu peito. Senti. E próximo a você tinham quantas pessoas? Não, só era minha irmã. Só tinha minha irmã. E a sua irmã, qual foi a reação dela? Ela começou a gritar, né? Porque quando ela viu eu cair no chão, né? Que ela disse que ela fez aquele barulho. Bum! Foi na hora que eu caí, que ela correu, ela só viu já aquela luz já sumindo de trás da castanhola. Que seria aquela luz que veio até a sua frente? Sim. E depois a nave desapareceu? Desapareceu. Eu não sei nem como dizer mais pra você. Eu sei que desapareceu porque aí foi gritaria lá em casa, um acode, né? Aí o povo, a mamãe começou a gritar dentro de casa e a população invadiu lá dentro da casa. Mas os vizinhos, tudinho lá da passagem que eu morava, todo mundo, a maioria das pessoas viram. A maioria das pessoas viram e ainda tem morador antigo ainda lá. Que pode confirmar também que viram. Teve mais algum caso dessa noite? De gente que foi... Não, lá mesmo, lá onde a gente morava, lá na passagem, lá foi só eu. Antes de mim, como eu falei, antes de mim tinha sido uma outra colega minha, né? Que tinha sido a outra rua, que foi namorada do meu irmão. Aconteceu com ela também. Mas o caso dela foi parecido com o seu ou teve mais consequências? Foi bem parecido mesmo com o meu, que dela também foi no peito. No peito? Foi. Sugaram o sangue, ficou a marca? Sim, foi no peito também, foi. E ela foi para o hospital, mesmo procedimento? Eu não sei falar pra você porque eu tava do jeito que eu tava, né? Mas eu tava mais preocupada comigo do que com os outros, né? Essa pessoa ainda está lá ainda? Olha, eu não sei te dizer, porque já faz tantos anos que depois que nós se mudamos de lá do Juruna, é difícil eu ir lá. Inclusive eu tenho até uma sobrinha que mora lá, né? Na mesma passagem que a gente morava, que a passagem Tapatinga nesse tempo. Aí eu tenho uma sobrinha que mora lá, agora eu não sei te falar se ela ainda mora lá, eu não sei. Vocês podem perceber, são 46, 47 anos, né, Paulo, que se passou esse fenômeno. E a lembrança dela continua viva, lógico, porque é uma memória traumática, né? Que nessa época eu estava com 18 anos já. Pois é, 18 anos. E a história dela mudou praticamente nada. Não tem nenhum tipo de coisa que a gente possa
falar assim, mudou esse detalhe, não. Completamente. Ora, hoje como é que você convive com esse fenômeno? Convivo assim, normal, né? Você ainda tem sonhos ainda hoje? Não. Né? Não. Mas eu quero distância disso. Eu quero distância disso. Quero distância disso. Então, como vocês podem ver, a Aurora é uma pessoa simples, uma pessoa do lugar, e ela passou por esse caso que trouxe memórias traumáticas, mas hoje ela segue a vida dela normalmente. Quem te incomoda hoje somos nós, né? Que ficamos aborrecendo você. Conta essa história, me conta essa história, me conta essa história. Não, porque já contei tanto, né? Já falei pra tanta gente, mas muito mesmo, que tem horas que eu digo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não quero mais nem estar me lembrando mais disso. Mas Eu não quero nem mais estar. Pode fazer uma pergunta então, Cadeirante, que me ocorreu aqui. Teve alguma pessoa estranha que te entrevistou a respeito disso, que você faça assim? Teve sim. Conta aí pra mim. Era o pai e o filho. Você não faz que nesse tempo a mamãe ainda estava viva. Né? A gente estava lá no Ipuí, lá na Nanindeua. Aí, sei que foi que ele descobriu o meu número, eu sei que ele foi bater lá na casa da minha mãe, ele me entrevistou, ele e o filho dele, se não me engano, parece que eles moram ali por rumo da 1º de dezembro. Inclusive ele falou que ele ia até me dar um livro e eu não fiz caso desse livro nem nada, não fui no endereço dele para pegar esse livro, né? Aí depois de ir lá pra cá e calmou tudo. Mas por que você achou que ele era estranho? Porque é a primeira vez que eu tinha visto ele. Era a primeira vez que eu tinha visto ele. Foi uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum, Ora, eu acho que não vai ser a última vez não, tá? Nós vamos te ver de novo. Sério. E eu quero agradecer a você, a sua simplicidade, a sua gentileza. Obrigada. Sabe? Embora você esteja assim, meia chateada com o meio, né? Porque as pessoas, elas não têm assim, um tratamento humanístico em relação ao contatado. Simplesmente eles... Porque assim, pessoal antigamente, nessa época que a gente morava lá para os Jurunas, as pessoas daquela passagem lá, os que ainda tem lá, os antigos, eles podem contar para vocês tudinho como, né, como aconteceu, como eles viram também. Lá naquela onde você estava? Sim, lá na passagem Tabatinga, lá para os Jurunas. E inclusive eu tenho um filho que às vezes até me chateio com ele, né? Porque ele fala pra mim assim mesmo, é o meu filho caçula, ele fala assim, mãe, será que ele sofreu do chupa-chupa? Ah, aquilo não é muito. Quer dizer então que o seu... Aquilo não aborrece. Ele acha que então que a senhora é vítima de uma experiência genética dessa luz que te atingiu. Lógico que isso aí, a senhora acha que isso é possível? Tá vendo? Então, né? Então, especulações, casos, vão surgindo o tempo todo. E eu quero agradecer você, Aurora, de novo, sabe, pelo carinho, pela paciência, entendeu? Eu sei que você não quer se contar, mas eu vou te incomodar de novo, hein? Porque vão surgir mais perguntas e eu quero ver se a gente volta aqui. E nesses congressos que você vai participar Brasil afora ainda, entendeu? Nós vamos nos encontrar e conversar de novo, certo, tá bom? Certo. Bom, pessoal, é isso aí. Como vocês viram, a história continua e nós estamos aqui ainda buscando mais casos. Vamos voltar amanhã para Colares. E em Colares nós vamos passar uma noite de vigia na ilha do Machadinho, praia do Machadinho, entendeu? E pode ser que surjam mais casos, algumas coisas aí, nós vamos trazer para vocês, tá bom? Muito obrigado, Aurora. Essa entrevista foi feita aqui nos bastidores, nós temos a nossa causídica doutora Queline e o Paulo Verne, que é meu parceiro de sempre, revista OVNI Pesquisa. Aliás, pessoal, www.ovnipesquisa.com.br,
Não se esqueça de entrar lá e dar um like. Que é o dele. Um abraço. Vamos lá. Pode falar o seu nome e sua idade? Eu Maria Vanilda. Maria Vanilda? É, Você moradora de Caruaru. Caruaru. Você mora aqui há 50 anos. É, Né? Conte pra gente então o que a senhora já observou aqui. você observou, mas faz muitos anos, diz que eu falei pra você, faz muitos anos, nós morávamos naquela casa dali, na outra casa, sabe? Que aparecia o negócio do aparelho aqui. Era isso. A gente fazia fogo, né, essa menina? Fazia fogo para espantar? Para espantar aquelas coisas varas, né? Para espantar, A senhora nessa época, a senhora tinha quantos anos, mais ou menos? Aí eu estava bem olha só, estava bem com 25, e olha, faz muitos anos. Eu não consigo nem de contar. Conta pra gente como é que foi essa observação. Como assim? O que a senhora viu? O aparelho que a senhora viu, o que a senhora viu? A senhora lembra? É que devia passar sim, que devia passar, né, essa menina? Era. Devia passar assim só. Era. Mas faz muito tempo já. Muito tempo, né? E foi de dia ou de noite que a senhora viu esse objeto? Não, isso era só de noite. De noite, né? Era só de noite. Porque tinha um aparelho assim para chupar a pessoa. Acabou isso, né, essa menina? A senhora chegou a conhecer alguém que foi atingido? Fui uma daí do outro lado, que ela foi atingida, sabe? A senhora sabe o nome dela? Eu não sei o nome dela. Aí foi atingido o cachorro também, que foi atingido. Ah, entendi. É para o outro lado do lugar. Então a senhora mora aqui em Caruaru há 50 anos. A senhora nasceu aonde? A senhora nasceu... Não. A senhora nasceu aonde? Não sei onde foi que eu nasci, sabe? Aqui a senhora mora só você e seu marido? Minha filha mora lá para Santa Bárbara. Entendi. Então eu vou agradecer a senhora aqui pelo depoimento, né? Nós estamos aqui na comunidade Caruaru, diante dessa professora aqui, que nos relata que o fenômeno continua acontecendo aqui até hoje, não só em 1977. Por isso que eu falo, quando a gente entra nas partes mais profundas, a gente consegue achar casos e histórias. Ela não viu não, mas conta pra gente o que anda acontecendo aqui. Bom, o que eu relato, né, é que dois jovens, né, quando chega a parte da noite, principalmente fica soturno, né, e ali na capela é a área onde que dá o celular. Então, por algumas vezes, né, esse jovem lá no celular, ele viu um clarão muito grande aqui nessa região onde a gente está, né. Ele diz que começa como uma luz de fogo bem forte e depois ela vai se modificando. E ele começou a olhar para cima, olhar para o céu e não viu nada, assim que pudesse direcionar essa luz. Ele disse que ao mesmo tempo ela ficava grande e diminuía, ficava grande e diminuía. E quando ele se deparava, a luz sumia rapidamente. Certo.
né? Então, muitas vezes, quando ele estava relatando, não tinha definitivamente dizendo que podia ser um OVNI, então alguma coisa de chupacabra, mas simplesmente que ela aparecia do nada, né? Aumentava e diminuía, e também ela sumia do nada. E ela chegou a perseguir as pessoas aqui, as pessoas corriam, teve algum tipo assim de apavoramento das pessoas? Olha, as pessoas que escutavam sim, né? Começaram, então vou parar de estar andando de noite, ou então ficar andando sozinho, né? Mas assim, de amedrontar a gente, de todo mundo não sair, não, todo mundo ficou com a sua vida normal à noite, mas sempre assim com a cautela. Cautela, olhando, né? sempre para... Né? Sempre uma cautela. Aparição de gente, de seres estranhos aqui, conta-se algum caso? Olha, a única coisa que se conta é a questão que tem algumas pessoas que ainda, o século que a gente está, ainda escutar o boto, né? O boto, Matita Pereira, de ver vultos, né? Mas não assim nitidamente que seja um extraterrestre, né? Mas que a gente não duvida. A gente não duvida, mas dessa questão dessa luz, eles sempre falam que começa como uma bola de fogo e depois ela vai se modificando. Teve alguém assim próximo da senhora, que a senhora conhece assim mais, que contou história, que te deixou assim meio apavorada ou com medo? Olha, no início, quando eu comecei a trabalhar aqui, né, porque eu vim do distrito de Mosqueiro, né, em 2008, então aqui nessa comunidade sempre norteia, né, a questão do folclore de Matita Pereira, Curupiras, essas outras coisas, mas essa questão dessa luz, né, que começa como se fosse uma luz de fogo, é ultimamente que eu já vi escutar essa história para cá. Né, como eu lhe falei, né, esse mês agora que passou, a gente estava na casa da minha sogra e ela disse que o namorado de uma de suas netas, ele estava vindo nessa estrada aqui por onde vocês vieram de carro, né? Ele disse que ele saiu da casa dessa minha sogra por volta de 5h30 da manhã, ainda estava muito escuro. Ele estava vindo para cá para o porto para pegar a passagem para ir para Belém, né, de canoa. Ele disse que quando chegou a um determinado momento da estrada, ele disse que ele viu um clarão muito grande. Um clarão muito grande que começou pela frente dele e depois passou para trás dele. E vinha seguindo ele. Só que em nenhum momento ele ficou assim apavorado. Ele ficou continuando o caminho dele, mas aquela luz sempre atrás dele. Quando ele apressou mais o passo, né? Quando ele olhou para trás, não tinha mais nada. Ele começou a procurar se poderia ter alguma moto, algum carro, alguma coisa assim, mas não tinha nada. Ele não viu nenhum barulho? Ele disse que ele não viu um barulho, ele só disse que viu isso daí. Mas é como eu estou lhe falando, eu, graças a Deus, ainda não vi, né? Mas a gente ouve relatos, né? Você gostaria de ver alguma coisa? Olha, a gente não... Atrás da porta de casa, né? Mas a gente que fica, né, à noite, né, porque a gente tem as peregrinações, né, das nossas religiões, a gente sempre tem esse trajeto da noite, mas graças a Deus até o momento a gente ainda não viu nada parecido, né? Só esses jovens, né, que relatam isso, porque eles ficam, né, até por volta de meia-noite ali na capela, como eu falei lá, que é o ponto da internet. Eles vejam, e essa parte aqui onde a gente está é muito escuro, né, que por mais que tenha postes, mas o poder público até agora ainda não veio. A gente já mandou, fizemos o protocolo para visitar as luzes, mas a única luz que os meninos relatam são essa luz, que começa como uma bola de fogo e depois ela se transforma. Eu vi aqui que esses postes, logicamente, são a parte de iluminação de rua. Esses postes de iluminação das casas chegaram quando aqui? Olha, se eu não me engano, ela começou a chegar aqui por volta de 2006, se eu não estou enganada, né? E por volta de 2004 foi que começaram a abrir o ramal, né? Era só um caminho mesmo, só para andar uma moto, e depois foi a própria comunidade foi alargando. Mas aqui tem algumas partes que não tem energia mesmo, assim de poste, né? Mas nas casas tem. E mais aí para dentro, é a escuridão mesmo no caminho, mas nas casas não. Mas a luz elétrica chegou aqui quando? De que ano? No ano de 2000, posso dizer assim. No ano 2000. Agora, se foi 2004, 2006, eu não posso lhe dar a coisa exata. Mas como eu lhe falei, nós estamos em 2023
Né, foi solicitado para agente distrital para vir fazer a manutenção, mas por enquanto ainda não veio. Por época de eleição, pode esperar que... É. Seu nome completo qual que é? É Sebastiana Ivelise Cabral. Ivelise Cabral. Você nasceu aqui? Eu sou filha de Mosqueiro, mas eu vim para cá por conta do trabalho, e por conta do trabalho consegui um lugar para morar aqui. Ah, que bom. A gente pode publicar essa entrevista que só nos deu? Ai, meu Deus. É bom, né? É justamente para a gente botar em conhecimento, né? Não vai trazer nenhum problema se então a você. E se você, por acaso, falar assim, gente, eu esqueci dessa história, eu tenho que ir lá contar essa coisa. Pode vir que nós estamos aqui justamente para isso. Nós viemos lá de Belo Horizonte, São Paulo, para vir. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estado do Pará e à nossa comunidade de Caruaru. Queria muito morar na casinha dessa, mudar disso. Estou de saco cheio daquela confusão lá. Então, se você lembrar de alguma coisa, ou uma amiga sua aqui, não, tem o caso do fulano aqui em cima, que traz pra gente, que é muito importante. Tá bom? Tá bom.